Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz, não o que eu gostaria que ele dissesse ou outra pessoa qualquer, mas o que ele de facto diz. Temos mais um episódio de Tomás, o Mestre, e desta vez vamos olhar para a sexta tese. Da vez passada foi a quinta tese, eu revi as primeiras 4 teses. Não vamos conseguir fazer isso desta vez, não, vamos sempre acumular, mas vou rever a quinta tese, porque a sexta tese está intimamente relacionada com ela. Dizia a quinta tese: ademais, há em toda a criatura composição real de sujeito subsistente com as formas que lhe são acrescidas secundariamente, isto é, os acidentes. Substância, acidentes, é uma composição real, são realmente coisas diferentes que entram no mesmo composto. E essa composição não poderá ser compreendida se a existência não é recebida realmente em uma essência distinta dela. Portanto, essa distinção entre substância e acidente que nós imediatamente percebemos não pode ser compreendida sem, ou seja, implica a distinção entre essência e existência. Agora vamos falar de um tipo particular de acidentes. Começa a tese. Além de acidentes absolutos, há também o acidente relativo, que é para algo, entre aspas, é o nome do acidente. É a tradução literal do que estava no latim, que era a tradução literal do que estava no grego de Aristóteles, ad aliquid, mas para algo, em direção a algo. Muitas vezes nas traduções traduz isto como relação, o acidente da relação. Continua a tese. Embora de facto, para algo, relação, não signifique, segundo a sua razão própria, algo inerente a alguma coisa, tem muitas vezes a sua causa nas coisas, pelo que é uma entidade real distinta do sujeito. Então, vamos por partes. Tem 2 partes aqui, fala-nos do acidente de relação e depois faz algumas distinções entre este acidente, que vai ser se é uma relação real ou uma relação racional, intencional, nocional. Que é uma distinção que já estamos a ver, aparece várias vezes. Mas, além dos acidentes absolutos, absoluto, em latim, que significa absoluto, solto de. Está solto, vale por si mesmo. Okay? A absolvição, somos absolutos do pecado. Okay? Então, um acidente, por isso é que opomos absoluto a relativo. Não é? E se estás a ser relativista, não é? Estás a fazer com que os teus valores dependam de alguma coisa ou outra. Por exemplo, a cultura, o tempo, o lugar. Não estou a ser relativista, ok? Estou absolutivista, ou seja, os meus valores valem por si mesmo. Então, além dos acidentes absolutos, claro que os acidentes são sempre relativos à substância, não é isso que está em questão, mas são acidentes em si mesmo. Eu estou sentado, não é? Eu estou a falar. Há um acidente relativo, ou seja, a relação. Um acidente que se diz em relação a outra coisa qualquer. Okay? Portanto, eu estou por cima da cadeira, eu estou à frente dos livros, eu estou por baixo do teto. São acidentes meus que se dizem em relação a alguma coisa. Aristóteles tinha falado das 10 categorias, ou seja, quando eu vou falar de alguma coisa, eu posso descrevê-la com 10 categorias de coisas. Não são 10 coisas, eu posso dizer mais de 10 coisas, mas todas as coisas que eu digo, segundo Aristóteles, nós podíamos dividir nestas 10 categorias. A primeira era a substância, que é a mais importante, não é? Tanto que as outras 9 nós chamamos acidentes. Substância e os acidentes. Havia as substâncias. Os acidentes são, por exemplo, o tempo, a duração, o lugar, a quantidade, a paixão, ou seja, o que é que a coisa está a sofrer, a ação. Tem uma série deles, são 9. Um deles é a relação. Okay? É um acidente que se diz em relação a outra coisa qualquer. A cruz está sobre o meu peito, eu estou à direita do microfone, o microfone está à minha esquerda, etc, etc. Isto é o acidente relativo. E este acidente, porque é que as teses não falam dos outros 8 acidentes, mas falam deste em particular? Este acidente é muito relevante
primeiro, é diferente dos outros, não é? Por causa deste sentido, é para outra coisa. E isso já lhe dá uma distinção mais relevante. Além disso, vamos falar de outros, quando, por exemplo, da ação e da paixão, quando tivermos vão aparecendo naturalmente, sem se explicitarem. Mas a relação é muito útil em filosofia e é muito importante na teologia católica. Para falar da Trindade, porque o que distingue o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a relação que eles têm uns com os outros. E, portanto, perceber esta questão da relação é muito importante. E na criação também, porque nós somos, a criação, diz São Tomás, é algo real em nós, porque nós fomos criados por Deus. E temos em nós essa relação para com Deus, mas é algo só nocional ou intencional em Deus. Deus é o mesmo se nos criasse ou se não nos criasse. Não vamos entrar em teologia, agora só estou a tentar justificar a importância desta tese face a outras. Bom, a segunda parte da tese vai fazer esta distinção, sem usar estes termos, mas vai fazer esta distinção entre uma relação real, que está na res, na coisa, e uma distinção racional ou nocional ou intencional, que está na nossa mente, na maneira como nós compreendemos as coisas. Eu vou já dar o exemplo, antes de voltar a ler, para nos ajudar a interpretar. Vamos imaginar uma coluna. Vamos ver, um templo grego tem uma coluna e tem o cão. E o cão está, eu não sei se isto vai trocar ou não, mas o cão está à direita da coluna, portanto. A coluna está à esquerda do cão. O cão é um ser vivo que se relaciona, não é? Que se move. E, portanto, no cão, o facto do cão estar à direita da coluna é uma relação real. Okay? O cão está, de facto, à direita. O cão muda de posição e agora a sua posição é tal que ele se relaciona com este outro ser dessa maneira. Agora, que a coluna esteja à esquerda do cão, porque a coluna não se move, nem tem consciência, nem escolhe o lugar, nem se moveu para a esquerda do cão, foi o cão que se moveu para a direita da coluna. Na coluna, estar à esquerda do cão é uma relação racional, tem a ver com a maneira como eu percepciono as coisas. Outro exemplo. Se o Joãozinho pensar na Terezinha, o Joãozinho está-se a relacionar com a Terezinha. Okay? Da parte do Joãozinho, esta relação é real, ele está a pensar na Terezinha. Não é? Portanto, a Terezinha ocupa, a sua preocupação ocupa a sua mente. Da parte da Terezinha, esta relação é meramente nocional, intencional, racional. A Terezinha continua a mesma antes e depois. Não é? Eu digo que o João está a pensar na Terezinha em ato. É um ato no João, mas não é um ato na Terezinha estar a ser pensada pelo João. Pronto. Agora, espero que estes dois exemplos nos possam ajudar a compreender o que aqui está. Embora, de facto, para algo, relação, não signifique, segundo a sua razão própria, algo inerente a alguma coisa, ou seja, o facto de ser um acidente racional, de ser um acidente de relação, não implica que seja real, que seja algo inerente na coisa, de si. A razão de relação, o significado de relação, não implica que seja algo real, okay? Embora de facto para algo, relação, não signifique, segundo a sua razão própria, algo inerente a alguma coisa. Tem muitas vezes a sua causa nas coisas, pelo que é uma entidade real distinta do sujeito. É um acidente real. Okay? Embora na sua própria razão a relação não implique algo real, muitas vezes tem uma causa real nas coisas e, portanto, é uma entidade real. Okay? Que é distinta do sujeito, tal como os acidentes são todos distintos da substância. Okay? É isso que quer dizer esta distinção. Pronto. Portanto, a relação entre o cão e a coluna, ou entre o João e a Terezinha, Joãozinho e a Terezinha, embora de si relação não implique algo real, tem causa no sujeito, na substância, e, portanto, é um acidente como aos outros. E é isto. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Partilhem, subscrevam, ponham gosto. Ajudem-nos a chegar a mais pessoas se gostaram deste conteúdo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã.